pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Saiu um novo regramento da CVM sobre a questão de apuração de resultado nos fundos imobiliários. Algo que acho que o mercado já está esperando desde aquela história do MXRF. Quem é mais antigo aqui vai se lembrar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na hora que eu for pegar a matéria do professor Felipe, que é muito boa. Então a CVM soltou essa questão que agora eu quero mostrar para vocês aqui, saiu agora dia 27 de novembro, aonde, em suma, o que é esse regramento novo? Estas áreas técnicas entendem pela possibilidade de apuração e distribuição de rendimento dos fundos imobiliários com base exclusivamente no regime caixa ou exclusivamente com base no regime competência, desde que respeitadas em ambas apurações o mínimo de 95% de lucro caixa apurado de forma acumulada. O que isso está querendo dizer? Daqui a pouco eu volto. O que isso está querendo dizer? Que a partir de agora as administradoras vão poder escolher qual é o regime, porque até então o que a própria lei de fundos imobiliários diz tem que ser regime caixa. O CVM está dizendo que agora a administradora vai poder escolher. Só para vocês entenderem, pessoal, qual que é basicamente a diferença entre os dois. O lucro caixa, pessoal, ele é basicamente vou usar um exemplo que acho que para ficar mais fácil. Por exemplo, o fundo ele recebeu no semestre que seja R$1 milhão de aluguel. Tá lá na conta do caixa, R$1 milhão de aluguel. E supondo que não tenha despesa, tá? Que não tenha despesa, ou o lucro líquido que sobrou pagando as despesas, chegou lá, ficou sobrando R$1 milhão na conta do fundo. Ele vai pegar esse R$1 milhão, vai tirar 95% e vai distribuir esse 95%, ou seja, 950 mil. É o dinheiro que está lá no caixa. Ele recebeu R$1 milhão, tá lá no caixa, recebeu R$1 milhão, e ele vai distribuir isso. Já no caso do lucro competência, no regime competência, a valorização dos ativos que geram um lucro contábil, mas não necessariamente entra dinheiro no caixa do fundo, pode ser passível de distribuição, que é o que o MXRF fazia. Exemplo, um imóvel que custava 1 milhão passou a custar 1 milhão e 100. Esse 100 mil é lucro que, em tese, não passou pelo caixa do fundo, porém ele é passível de distribuição, ou seja, o fundo pode usar o que ele tem no caixa para distribuir esse lucro contábil. Entendeu? Basicamente essa é a diferença. Só que, obviamente, lá na frente, o que faltar de caixa ele não vai poder distribuir. Então ele pode. Existe esses bônus e esses ônus. A grande diferença entre os dois é que no caso do lucro caixa, o fundo só distribui aquilo que está no caixa. E no caso do lucro contábil, por exemplo, o fundo ele distribui algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, ele tem uma previsão de um recebimento de um aluguel. E aí, pelo regime competência, você já lança, por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo de. Por exemplo, o fundo realiza uma venda e essa venda é parcelada. O fundo, por exemplo, o fundo realizou uma venda de 1 milhão em 5 vezes, de 200 mil. Em 5 meses, ele vai receber 5 mil, 200 mil cada mês. No mês atual, o fundo no regime caixa ele só apurou 200 mil, porém no regime contábil você já apura 1 milhão. Então, em tese, o fundo já poderia distribuir, se ele tiver dinheiro em caixa de outras operações, ele já poderia distribuir toda parte do lucro desse 1 milhão. Por quê? Ele apurou o resultado pelo regime contábil e não pelo regime caixa. É basicamente essa a diferença. Só que aí que entra a grande questão, que eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso, inclusive nas próprias matérias eu não vi ninguém falando sobre isso. O que pode acontecer com o fundo imobiliário é o que está acontecendo neste momento com os fiagros. Por quê? Quando é positivo, ótimo, mas quando é negativo e o fundo decide operar pelo regime competência, se, por exemplo, o fundo tiver um CRI marcado para baixo, ele vai registrar prejuízo e ele vai ser obrigado a não distribuir rendimento, mesmo tendo dinheiro em caixa, porque ele registrou prejuízo. Então ele não poderia distribuir. Então isso ainda precisa amadurecer, na minha visão. Isso ainda precisa amadurecer. Outra grande diferença, fundos de papel. O fundo de papel, se ele distribuir pelo lucro contábil, quando a gente tiver meses de inflação alta, o rendimento vai porrar. Por quê? A inflação não ficaria mais acruada no CRI, ele já poderia distribuir a inflação. Porque a inflação acruada é algo que o fundo ainda não recebeu, não entrou no caixa.
mas ele pode distribuir. Então esse é um dos pontos. Então mais uma mudança aí, se vocês não tiverem entendido, deixa aqui nos comentários. Mas pessoal, para quem não entendeu ainda, eu venho falando muito sobre isso, principalmente no caso do CPTR que pagou de parar dividendos, principalmente porque os fiagros, eles são obrigados a distribuir pelo regime contábil, no caso fundo imobiliário é pelo regime caixa, o fiagro é pelo regime contábil, então tendo uma remarcação para baixo do patrimônio, o fundo entra em prejuízo contábil, então ele não poderia distribuir, porque ele não teve lucro. Embora ele tenha dinheiro no caixa, ele não tem lucro. E aí, foi o que eu falei, isso pode acontecer com fundo imobiliário também, principalmente fundo de papel, tá? Porque no caso de fundo de tijolo, a não ser os imóveis muito ruins que vão ter avaliação para baixo, né? Mas agora quando o fundo é bom, dificilmente tem reavaliação para baixo. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto meio complexo, mas eu precisava trazer para vocês para complementar o conhecimento de vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.